Gente boa de Deus, boa noite para todos vocês. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, dando prosseguimento ao caminho do discípulo. Semana passada, nós andamos pela vereda do perverso. Olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, diz: não resistais ao perverso. E aí ele descreve 3 tipos de ação comuns aos que exercem a perversidade. A primeira é ferir, a segunda é demandar, a terceira é obrigar. E a resposta que Jesus diz que paralisa o perverso é a da generosidade. A quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Quanto mais a quem te ferir, te demandar, te obrigar. Se tu quiseres paralisá-lo, resiste-o com uma bondade inamovível. Hoje, nós vamos prosseguir, lendo do verso 43 ao verso 48, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos ou amigos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Senhor Jesus, Tu prometeste que estarias conosco todos os dias, até o dia em que todo olho veria a Tua presença conosco de novo. E eu rogo agora, enquanto tem gente invocando espíritos humanos, espíritos demoníacos, espíritos diversos, eu só quero o Teu Espírito. Todos nós aqui só queremos o Teu Espírito, a Tua presença, e queremos ter um coração livre de mágoa, de amargura, de ressentimento, de ira, de ódio, ou de qualquer coisa que bloqueie o fluxo do Teu amor, da Tua graça, do Teu Espírito e da Tua alegria de falar conosco e de nos ouvir. Por favor, desobstrui os nossos corações também de todo acesso de ressentimento contra o inimigo, ou contra quem quer que nos ofenda, ou quem quer que nos antipatize, ou não goste de nós. Salva-nos de ficarmos sequestrados por esses sentimentos e de nos pervertermos em razão de tais maldades. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa,
O texto que a gente leu é Jesus citando o Velho Testamento. Amarás o teu próximo. É o que está escrito no Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 19, no verso 18. O odiarás o teu inimigo não está escrito em lugar nenhum, exceto como permissão de sinceridade espiritual e poética em alguns salmos, quando o salmista perde a linha e parte para as imprecações, como no Salmo 137, que talvez seja o exemplo mais cruento de uma imprecação feita num salmo, quando o salmista deseja que os filhinhos dos babilônios fossem todos esmagados nas suas cabeças contra as penhas. É um negócio de uma violência danada, né? Só um exilado judeu entre os caldeus, num período sem nenhuma consciência de Jesus, sentindo que a maldade sofrida contra a família, contra a cidade de Jerusalém e o país inteiro, que foram cercados, violentados, estuprados, dizimados, acabados, os jovens castrados, os mortos, os velhos mortos, e a cidade feita em cinzas, e sem Deus no coração, só com a religião de Moisés já pervertida por séculos de esquecimento do próprio chamado de Moisés a uma vida sincera e não a uma vida legal, é que se poderia produzir um salmo que terminasse numa violência tão grande quanto aquele, que, aliás, não diz nada a não ser a respeito da dor do cara. Nos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Clique, clique. Notícia de jornal. Enquanto os nossos inimigos pedíamos que cantássemos canções de Sião. Clique, clique. Documentário do Discovery. Fato, notícia. Mas como podíamos nós cantar cantigas e canções de Sião em terra estranha, em terra alheia, sob os salgueiros aqui dessa terra distante? Aí ele faz um juramento dele para ele, amor dele, que é um negócio quase erótico da relação do salmista com Jerusalém. A prova disso é que nos casamentos judaicos, desde séculos e séculos, esse é o texto citado na hora em que o marido diz que vai amar a mulher acima de tudo. E exceto acima de Jerusalém, que é a maior alegria dele. Ele só coloca acima da mulher Jerusalém. Mas é no momento mais erótico da vida dele que ele evoca a superioridade da relação conjugal dele com Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se me apegue a língua ao céu da boca e que se me resseque a minha mão direita, se eu não te puser a ti sobre a minha maior alegria. E o noivo quebra aquele cálice, esmaga o cálice na presença da noiva. Porque Jerusalém é a primeira mulher, é a primeira esposa de todo verdadeiro judeu. Aí ele prossegue ali no Salmo dizendo, olha, seja bem-aventurado os que pegarem os filhos desses nossos opressores e esmagarem a cabeça deles contra a penha. Se você quiser fazer disso a sua oração, pode fazer. Mas Jesus não vai te ouvir. Isso é permissão de dor humana, de sinceridade humana, como a Bíblia está lotada delas. Ou o Salmo 139, que é lindo, mavioso até o penúltimo versículo.
é salvo pelo último. Porque o último salva o cara do penúltimo. Porque no penúltimo ele diz, eu não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Aí ele que já tinha dito coisas lindas antes, agora diz essa, mas graças a Deus termina com essa outra, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Deus diria, meu filho, o primeiro caminho mau é apagar esse verso anterior, né? Para de odiar esse povo que eu amo. Síndrome de Jonas. Acabe já com isso. Mas o texto que a gente leu, que diz, está escrito, amarás o teu próximo. Isso é Moisés falando. Odiarás o teu inimigo, é a religião falando. Porque fora esses salmos imprecatórios, que são derrames do sincerismo dolorido, pseudo-piedoso, da alma do salmista castrado de esperança, não há em nenhum outro lugar no Velho Testamento uma recomendação para que alguém que seja de Deus odeie alguém. Não há. Nem na lei de Moisés. Diz para apedrejar um monte de gente, mas não manda odiar os caras. Diz, elimina do meio da congregação, porque a continuidade dele vai contaminar todo o povo. Mas não diz odeie, vá lá e mate de raiva. Não, é um ato de asepsia social primitiva, está eliminado para sempre, graças a Deus, mas que não tinha que ser motivado pelo ódio, mas sim pela consciência da extirpação, da amputação social de um membro que se tornara um promotor de uma confusão que, àquela altura do entendimento humano, se julgava irrecuperável. Mas não se mandava odiar para fazer isso. Ao contrário, no texto ao qual Jesus faz referência no Velho Testamento, citando aqui de cor, no Novo e fazendo uma síntese dele, que está em Levítico 19, ele inicia com leis sociais a partir do verso 9, dizendo, todas elas de amor ao próximo, olha só. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, da tua vinha, do teu campo, da tua produção agrícola. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o amor de Deus já está manifesto no próximo, incluindo entre o próximo o pobre, o estrangeiro. Não tinha essa história de fazer do próximo só o ser geneticamente igual a mim, ou da minha etnia, ou da minha nacionalidade. Não. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, qualquer que seja o próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, em relação a qualquer que seja o outro indivíduo. Nem pronunciareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, seja ele judeu ou cananeu ou de qualquer outra etnia. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O assalariado, se tu tens o dinheiro dele, ele é diarista, paga no fim da tarde, se tu tens. Não guarda para o dia seguinte, porque Deus não vê isso bem. Isso não é amor pelo próximo. Não amaldiçoarás ao surdo,
nem porás tropeço diante do cego, o surdo porque não ouve, o cego porque não vê, porque isso não é amor ao próximo, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo, tanto faz se ele é pequeno, se ele é grande ou quem quer que ele seja, eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro, como fofoqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, que é aquele cara que vive para prestar atenção na vida do outro, que é o mexeriqueiro. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, que é aquela raiva guardada, por fora é sorriso, mas por dentro é raiva. Deus não está falando de mandamentos morais, Ele está falando de coisas que começam sempre no coração. Seja no Velho, seja no Novo Testamento, seja em qualquer tempo da história humana. Mas repreenderás o teu próximo, ao invés de ficares guardando no íntimo, vai lá e fala com ele. Repreende-o se ele te machucou, te magoou, te esfolou. Fala com ele, resolve com ele, que é o que Jesus vai repetir em Mateus 18. Procura teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti pecado, porque se tu guardares ira no coração, no teu íntimo, aborrecimento contra ele, você se torna culpado, chama sobre você juízo. Vá lá e resolva com ele na verdade, no amor. Ou perdoe-o, como Jesus diria, para quem quiser alcançar níveis superiores e não ficar no nhenhenhê. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam, como Jesus está aqui fazendo uma afirmação positiva e uma negativa. Quando ele inicia essa fala dele. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Isso está sobejamente dito por Moisés. Está dito de maneira que a Constituição brasileira não cumpre como amor ao próximo até hoje. Tem alguma lei que diga que todo produtor agrícola deva deixar o quadrante dos seus campos sem ser colhido para que os pobres tenham acesso? Ou que 20% da produção seja designada para silos de bondade, de misericórdia, para o socorro dos empobrecidos? Mas estava na lei de Moisés. A preocupação com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva, com esses rigores todos, a gente tem uma previdência que o cara tem que pedir misericórdia aos céus para ser atendido e entrar naquelas filas miseráveis. A lei de Moisés previa isso tudo com praticidade muito maior, sem burocracia, vai lá e pega. Havia provimento para quem falasse a sua língua e para quem fosse estrangeiro no seu meio. Não havia espaço para acepção de pessoas, seja o grande, seja o pequeno. Porque ele é pequeno, não julgue contra ele, porque ele não tem poder de trazer consequências sobre você, porque ele seja um João ninguém. E nem engrandeça e nem bajule o grande, porque ele tenha como lhe recompensar. O juízo está sendo feito na minha presença. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo, assim e de muitos outros modos. Aí Jesus prossegue, e odiarás o teu inimigo. Odiarás o teu inimigo foram os escribas e fariseus que acrescentaram. Para justificar o seu nacionalismo, a sua xenofobia, o seu espírito de fechamento, a sua sensação de superioridade genética monoteísta por serem descendentes de Abraão, o seu surto de pureza espiritual, por serem o único povo da terra, então, a confessarem o único Deus,
por terem uma lei moral superior à de todos os demais povos, por adotarem uma dieta diferenciada e por terem uma história de milagres divinos que os acompanhava no passado, embora no presente eles vivessem de saudades e de memórias. Esse pessoal é que desenvolveu a religião, porque é esse pessoal que deixou de ter vida com Deus, experiência com Deus no cotidiano, e que ouve falar ou um dia teve, e que vive de saudade ou de reminiscências de outros, são os que desenvolvem religiões. São esses os que fazem acréscimo ao que Deus não acrescentou. O que estava dito era: amarás o teu próximo, seja ele o próximo bem juntinho de ti, ou seja o estrangeiro. Seja o próximo bonito, seja o próximo feio, seja o próximo grande, se na sua grandeza ele tiver razão. Seja o próximo pequeno, se na sua pequenez ele tiver razão. Portanto, também se designa o que é amor do ponto de vista de Deus. Desde o Velho Testamento, o amor, quando não ganha as características da ternura, do romance, ou da ardência fraterna, ou da amizade que é alimentada por afinidades inexplicáveis, ou da obviedade, como eu já disse inicialmente, do romance conjugal, ou da naturalidade instintual da nossa paixão por nossos filhos, ou do nosso amor reverente pelos nossos pais, quando somos pessoas minimamente sadias. Fora essas categorias que a graça de Deus embute em nós, quando encontros acontecem, ou quando paternidades continuam sadias, filiações não se corrompem, fraternidades são possíveis e amizades são desenvolvidas, fora esses elementos que habitam o coração de todo mundo, acerca dos quais Jesus diz: até os pagãos os praticam. Fora esses, amor, do ponto de vista de Moisés no Velho Testamento, eram ações de misericórdia. Não era quais, não era abrir uma ONG que desse panfletos na praça ensinando os pobres a como começar um pomar em casa. Era: se você é dono de um pomar, deixe os quadrantes abertos para o pobre pegar. Isso era amor ao próximo. Amor ao próximo é ser imparcial no juízo. Amor ao próximo é não jurar falsamente, não mentir contra ele, não usá-lo, não manipulá-lo. Amor ao próximo é fidelidade, é sinceridade. Amor ao próximo é misericórdia com a condição do impotente, do que não tem como se ajudar. Amor ao próximo, na lei de Moisés, é no mínimo a graça da justiça no Velho Testamento, no mínimo. Antes do amor de Deus ser a lei da vida, o pior cenário do amor ao próximo é: seja justo com bondade e exerça uma bondade justa em relação a ele. A religião é que diz: e odiarás o teu inimigo. A religião é que cria o inimigo. Quem é o inimigo? Que Moisés não criou, mas que a religião cria. Que a segunda geração que ouviu falar de uma experiência de Deus que não foi internalizada, cria. Que inimigo é esse? É o diferente. No caso aqui do judeu, é o de etnia diferente, é o de Deus diferente, é o que adora num culto diferente, é o que tem modos diferentes, é o incircunciso, é o não fibosado. Eleja o pretexto para você ir reduzindo o seu amor à paganidade, no máximo.
Amo meu filho porque é meu filho. Jesus diz, e daí? Até os pagãos fazem o mesmo. O cara mais alienado, se não tiver sido tomado pela psicopatologia do espírito psicopata, ele ama. Amar seu pai e sua mãe? Qualquer pagão na terra é capaz de amar se não tiver sido totalmente embrutecido. Amar quem te faz bem, quem te alimenta, quem te socorre, até o esperto faz isso por malandragem. Não é disso que se está falando. Amar a mulher que te dá desejo? Ou que te trata bem? Ou um marido que não te trai, que te socorre, que é provedor e que te ama? Até as mulheres pagãs fazem isto. Eu estou falando de alguns exercícios a mais, de algumas compreensões a mais de Jesus, mas que a religião não agrega, porque ela quer reduzir os nossos amores, o nosso mundo. Ela quer que a gente ame de maneira pagã, que a gente ame os iguais e odeie os desiguais, que a gente ame os heterossexuais e odeie os homossexuais. Hoje é esse tipo de questão, que a gente ame os machos e odeie os desmunhecados. É por aí que vai. Que a gente ame os pentecostais, se nós somos gente do fogo ardente, gospel pentecostalizado, e odiemos os de liturgia silenciosa. Que nós amemos aqueles que vão votar como a gente nas próximas eleições e odiemos os que não estão alinhados conosco nesse empreendimento político, síndrome de Jonas. Eu sou o Senhor, diz o Senhor a você. A religião, ela vai chegando ao ponto de que chega uma hora em que o teu amor tem que ser pela pessoa da mesma congregação. O mundo vai ficando pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. E se ela for virando cada vez mais seita, menor ela vai ficando, o reino de Deus vai sendo apenas dos absolutamente clonados pelo líder. Fora disso, tem permissão para abominar, para aborrecer, para odiar o mundo. Porque a religião faz isso até quando não declara isso, minha gente. Vocês já encontraram alguma religião dizendo amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Nem os judeus faziam isso explicitamente. Jesus traduz o espírito da prática. Porque na prática, na teoria eles diriam ama o teu próximo, na prática eles odiavam. Todo fariseu odiava até um fariseu que não fosse tão radical quanto ele. Quanto mais um saduceu, quanto mais um essênio, quanto mais um zelote, quanto mais um sicário, quanto mais um romano pagão, quanto mais um pagão de Gadara, quanto mais um bruxo, quanto mais um alienado. Esses, eles sentiam permissão para odiar até a morte. Para passar por cima. Se estivesse caído na estrada, porque se estivesse caído na estrada, talvez tivesse merecido ter sido assaltado daquele jeito. Pula e vai em frente. Não é teu próximo. Teu próximo não fica caído na estrada, não, que o Senhor protege. Teu próximo nunca perde emprego, não. Crente vai, todo mundo que vai perdendo emprego vai deixando de ser próximo dele. Todo mundo que vai tendo uma calamidade na vida vai deixando de ser próximo dele. Todo mundo que for traído na vida vai deixando de ser próximo dele. E todo mundo que trair na vida vai deixar de ser próximo dele. Agora, quem roubar e ficar rico e esconder bem, não deixa de ser próximo dele. Se convidá-lo para bons passeios e churrascos, ele vai dizer, ô glória! É ou não é, gente? Vamos ser honestos.
simplificando a palhaçada e não multiplicando a quantidade enorme de exemplos que não cessariam nunca mais. Para sempre eu poderia proliferá-los e aplicá-los com uma prolificidade total até amanhã de manhã. A religião não declara porque ela não tem essa coragem, mas é isso que ela pratica, e Jesus aqui desmascara essa prática. Está escrito, porque não estava escrito na Torá, mas estava escrito no chão da terra de Israel, nas práticas da vida, escrito em cada porta, escrito em cada templo, e nos dias de Jesus gritado todo o pôr de sol de cada porta piedosa de Israel, porque essa era a ordem rabínica, que fossem até a porta, desde que Jesus fizera 19 anos, foi quando um samaritano louco invadiu o templo de Jerusalém e jogou ossadas humanas dentro do Santo dos Santos, profanando o santuário. E os judeus que já odiavam os samaritanos desde há séculos, agora tinham um pretexto renovado para amaldiçoá-los todo fim de dia. De modo que para ser um bom crente naquele dia, para ser um bom evangélico fariseu naquele dia, o cara tinha que levantar-se às 5:45 da tarde, antes que o sol se pusesse, e teria que ir até a porta da sua casa, de macumba a essa altura, né? Porque ele tinha virado bruxo em nome do Deus de Israel, mas tinha virado bruxo. E dizia: malditos sejam os samaritanos diante do Deus de Israel e toda a sua geração, desde agora e para sempre. Amém. Aí voltava para tomar sua sopa, para fazer a sua oração de gratidão aos céus, enquanto o Senhor vomitava na sopa deles. Isso era o que acontecia nos dias de Jesus. E acontece nos nossos dias. Quanta gente não está aí de joelho pedindo a Deus para alguém morrer? Ou não está pedindo a Deus para um chefe se arrebentar ou ser descoberto? Você pede aquela justicinha de Deus safada todo dia? Senhor, mostra logo isso, Senhor. Revela para a mulher dele que ele é um adúltero, eu te imploro, revela aí se eu pudesse. Você não é apanhado com uma quantidade enorme de vezes com umas orações que o diabo gosta? Seja sincero. Aquelas maldades mesmo, que você tem como pretexto o fato de que você está orando a Deus por um cara que você julga iníquo, mas você está pedindo uma iniquidade. Ainda que seja aos seus olhos justiça, o só desejar que aconteça já é perversidade, já é macumba. Já é macumba. O que é macumba? É energia contrária. Macumba. Então, nos dias de Jesus, essa era a macumba que eles faziam. Embora não houvesse médiuns lá, embora se aparecesse fossem apedrejados e desterrados e banidos, mas olha a macumba que eles faziam todo dia em nome de Javé, fazendo a oração do ódio. Então vem Jesus e nos mostra como, na teoria, a religião diz ama o teu próximo, mas na prática a vocação dela é reduzir os nossos amores, é transformar o nosso mundo numa relação de iguais que, se diferenciarem, passam a ser odiados. Enquanto a gente vai se tornando perverso, porque cada vez a gente ama menos gente e cada vez a gente tem permissão para odiar mais o mundo. E na prática o que fica escrito é isso. Fica escrito no seu coração. Ama o teu próximo enquanto ele na sua proximidade te agradar.
Porque na hora que ele te desagradar, tu tens permissão para não mais amá-lo. E se ele não for teu próximo, fica livre para odiá-lo de saída. Para desconfiar dele, que é tudo um bando de perdido, destinado para a perdição, ímpios. É ou não é? Esse é o espírito. Amarás o teu próximo, significando amarás o teu clone. E odiarás o teu inimigo, significando todo e qualquer outro semelhante que não seja teu clone. Aí vem Jesus e tira essa máscara. Tira deles e tira da gente. E começa a tirar agora. E começa a mostrar que até pelos princípios da lei de Moisés, eles não podiam ter chegado àquilo ali, porque a lei de Moisés não os levaria a tal estado. A lei de Moisés não os levaria a odiarem os romanos como eles odiavam. Não os levariam, mesmo com práticas ascéticas, socialmente falando, às atitudes que eles acabaram assumindo. Foi quando eles trocaram a consciência da justiça pelo ato justicista, é que eles se endiabraram, porque entre a justiça e o justicismo habita uma membrana, mas entre eles a diferença que se estabelece é entre a de Deus e a do diabo. Justiça e justicismo são quase indiscerníveis. Mas a avidez pela justiça que deseja ver suas materializações concretizadas, já é o encaminhamento para o justicismo. A justiça que faz a mesma oração de justiça mais de uma vez ou muitas vezes, já começou a se endiabrar. Eu não tenho que pedir justiça a Deus todo dia contra ninguém, nem a favor de ninguém, senão até o meu pedido de justiça se torna ímpio e perverso. Vai virando obsessão. Eu entrego e descanso, e faço o bem, habito na terra e alimento-me da verdade. É só isso. O que passar disso vem do maligno. Hoje à noite, a minha introdução a vocês é essa. Nesse texto. Eu poderia prosseguir nele, mas eu iria mutilá-lo demais. Eu preferia apenas que nós pensássemos de todo o coração no significado poderoso das verdades dessa introdução. Só dessa fala de Jesus como desmascaramento da alma humana. Amarás o teu próximo, estava dito e escrito, e com grandezas superlativas e com uma generosidade extraordinária, que ia do estrangeiro à mulher improdutiva, ao pobre, ao pequeno, ao mínimo. E nenhum mandamento para odiar ninguém. Agora vem Jesus nos dias dele e diz, olha, tanto faz se está escrito na lei de Moisés ou não. O que de fato faz diferença, what really matters, é o que está inscrito no coração de vocês. É o que é escrito pelos passos de vocês. É o que é estabelecido pelos atos de vocês. Não adianta me apresentar uma exegese de Levítico 19, de 13 em diante, com tudo certinho. Eu quero saber, nos passos da vida, na atitude do cotidiano, na tua vida está escrito o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ou amarás a ele enquanto ele for digno da tua confiança? Amarás a ele enquanto ele não te desapontar?
Amarás a Ele enquanto Ele não te trair. Amarás a Ele enquanto o quê? Enquanto o quê? Porque na prática, minha gente, todos nós somos dados a essa perversão, a esse pecado, a essa doença. Todos nós. O melhor de nós, se não vigiar, é tomado por isso com uma sutileza extraordinária. Não há exercício maior nem mais profundo de salvação do nosso ser contra isso do que a abdicação da justiça em favor do perdão. Até o cara que fica querendo justiça vai adoecer. É só o cara que desiste da justiça e perdoa, é que não ficará doente, quem sabe verá a justiça e nesse dia chorará e não se alegrará. E bem-aventurado se tornará, porque se não for assim, diante de Deus, não estará. Gente, andar com Deus é caminhos de labirintos, de uma sutileza que a gente agora começa a entender o que Jesus quis dizer. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por esse exercício duro que a gente tem que fazer antes de prosseguir, antes de tentarmos aprender com o Senhor, não numa lição, mas na lição de todo dia, o significado de amar e o significado de amar e amar outra vez e amar outra vez e amar para sempre e amar até o fim, como Jesus, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só que nós vamos entrar no amor ao inimigo. E eu quis que antes de entrássemos no amor ao inimigo, a gente visse em que estado mental, psicológico e espiritual a gente está. A gente não está nem preparado para amar o inimigo. A gente não consegue amar o cara que fica diferente da gente. A gente não consegue amar o cara que começa a discordar da gente. A gente não consegue amar o cara que deu uma pernadinha na gente. A gente não consegue o cara que deu uma roubadinha na gente. A gente não consegue roubar o cara que furtou alguinho da gente. Quanto mais o inimigo está pensando que o inimigo furta, que o inimigo dá uma roubadinha, que o inimigo dá uma mexericadinha contra você, que o inimigo dá uma aprontadinha de vez em quando, meu, então você não sabe o que é um inimigo. Se em tempo de lenho verde a gente entra em pânicos totais, quanto mais quando o lenho fica seco, quando o inimigo é inimigo brabo mesmo, que quer comer a gente vivo. Então, antes da gente ir para o inimigo, eu sugiro que a gente pare aqui e que a gente comece a olhar para as pessoas que até ano passado eram suas amigas e que deixaram de ser. Me responda, por quê, hein? Se for por razões tipo eram totalmente doidas, estavam querendo levar você para a morte, ou convidando você todo dia para alguma perversão, o Salmo 1 diz que não são boas companhias e Paulo diz, foge-lhes. Mas a minha pergunta é, foi por isso? Ou foi porque elas apresentaram defeitos? Defeito, cara? Meu computador, que é novinho, já tem. Defeito eu tenho, meu cérebro é cheio de defeitos, meu caráter tem defeitos, minha alma tem defeitos, meu espírito tem defeitos. Você não tem nenhum defeito? Defeito. Defeito é resultado do pecado. Pecado é anterior ao defeito.
O pecado é o mal que habita em mim, o defeito é a manifestação desse mal que me habita no meu hardware, em alguma dimensão dele, por algum condicionamento, por alguma perversão cultural, por algum técnico que me precedeu, ou até por alterações genéticas. Vai da genética às decisões do espírito. Defeito. Que podem ser curados. Alguns outros não. Alguns outros a gente ama. E amor encobre não só multidão de pecados, mas também multidão de defeitos. Se não for assim, não é amor. Porque o dos gentios é que não encobre multidão de defeitos. Os gentios podem até ter uma relação de tesão doentio, sadomasoquista, sexual, com um cara que é puro defeito, que quanto mais defeito tiver, mais a mulher vai ficar enlouquecida. E vice-versa. Mas aí são doidos, não são pessoas com o mínimo de saúde humana. Do contrário, ninguém gosta de defeito. E todo mundo tem que conviver com defeito, porque não tem ninguém ao lado de ninguém que não tenha defeitos. E se o amor que encobre multidão de pecados não puder encobrir também multidão de defeitos, não é amor. E se ele não puder ter paciência e silêncio para ir lidando também com defeitos que precisam de paciência e silêncio, ele não é amor. Se ele não tiver também a coragem do enfrentamento, quando é preciso haver repreensão em amor, ele não é amor. Mas ele tem que ter causas que sejam de fato causas e que não sejam apenas os caprichos pagãos de um coração que adoeceu nas suas vontades próprias. Tem que haver justiça, senão não existe nem razão para. Vá curar-se você, ao invés de transferir o problema para alguém. Mas entre nós, a gente não está preparado para amar o inimigo se a gente não suporta um defeito. Se a gente não suporta um desapontamento. Eu tenho dito diversas vezes e vou repetir pela milésima. Provavelmente no curso da minha vida eu não tenha tido um único amigo que não tenha me traído, de algum modo. De algum modo. E continuam meus amigos até hoje, os verdadeiramente amigos. Os que eram amigos e me traíram e nunca mais voltaram é porque não eram amigos. Os que eram amigos me traíram, se arrependeram e voltaram e continuam amigos até hoje. E não foram traiçõezinhas assim bobas, não. Não estou falando, tá já logo gente pensando que pegavam que a minha esposa. Não, nada disso. Tem muitos modos de trair um amigo, muitos, milhares. Com mentira, com roubo, com tráfico de influência, com manipulação. Pensem o que vocês queiram e já me aconteceu. Graças a Deus, até onde eu saiba, e com certeza em relação à minha mulher, eu jamais fui traído. Muito menos nenhum amigo teria tal poder. Mas que eu saiba em tempo nenhum da vida, mas em relação às outras áreas, quase não tem mais o que se elencar onde eu não tenha sido traído. E eu falo isso com essa liberdade porque esses meus amigos sabem disso e continuam meus amigos e ninguém sabe os nomes deles, talvez a minha esposa. Ela sabe. Mas eles sabem que eu sou amigo deles e que eles são meus amigos pro que der e pro que vier. Olha, quase terminando. Deixa a cadeira aí. Quase terminando. Quando Judas chegou
O que foi que Jesus perguntou a ele? Amigo, a que vieste? Tem gente que pensa que foi a última sacanagem divina para com o traidor, não é isso mesmo? É uma ironia divina. Muita gente não pensa assim? É transferência. É você que é esse safadinho e projeta isso para Jesus. Não! Era a última oportunidade que o amigo estava tendo antes de se estrupiar. Era sincero, vocês acham que Jesus está jogando palavras fora assim, ó? Amigo, a que vieste? Não! Era verdade! Era amigo, a que vieste, a última chance. Pensa, cara! Amigo, a que vieste? Agora, se aquele amigo que veio daquele jeito, que vendeu, que fez tudo aquilo, tivesse arrependido, ao invés de ter apenas sentido remorso, e ido e se suicidado, eu lhes garanto, e posso lhes dizer, em verdade vos digo, que o mesmo que perdoou a Pedro teria dito, ide dizer aos meus discípulos, Pedro e Judas, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Porque se o amor de Deus não for desse tamanho, sinceramente, esse não é meu Deus. Se eu sou capaz de uma porcaria dessa, como é que Jesus não é? Porque tem 30 moedas de prata? Ou porque o cara fez um conchavo em algum lugar para te entregar? Agora, isso não é um cara que você leva para casar, né? Ou se levar para casar depois de muito tempo, de ver se esse negócio está curado mesmo. Mas para andar comigo, para dizer, vem aqui na estrada, vamos continuar, eu tenho o resto da vida para observar, para ajudar. Isso é no mínimo o chamado de um discípulo para a vida, é no mínimo isso. No mínimo. E agora, para terminar, veja na sua religião quem são os que você hoje chama de meus próximos e ama, como o Evangelho manda que a gente ame. E você possivelmente vai verificar que quase todo mundo é o pessoal do clube. Do clube dos clones, dos que não te enchem o saco, ou dos que não te desapontam, ou cujos defeitos não te transtornam. Acontecem longe de ti, não te afetam, não te molestam. E veja se na sua religião você já não recebeu uma quantidade enorme de permissões para odiar, ou para antipatizar, ou para desenvolver aquele espírito cabreiro que não é o espírito do cara que se defende de algo, é o espírito que tem a hostilidade instalada contra. Veja, quem são as pessoas contra quem você tem hostilidade? E agora eu quero terminar com um testemunho pessoal. Eu passei a minha vida inteira, mesmo antes de me converter, sem hostilidade. Aí você diz, mas como é que você brigou tanto na rua? Por brigar. Não, porque eu não sabia nem com quem estava brigando, era coisa de gente doida. Nunca foi, vou pegar aquele cara ali. Nunca. E nunca fui atrás, geralmente vieram atrás de mim e eu mandei bala. Mas eu nunca fui um cara de iras nem de ódio, não fui mesmo. Quando eu me converti, aí que acabou essa história mesmo. Eu tinha vergonha até de pensar um pensamento óbvio sobre alguém. Chegou um tempo que eu quase que só exercia discernimento no nível espiritual quando envolvia coisa maligna, porque se envolvesse a pessoa humana eu já ficava com medo de estar julgando.
Até se fosse para me proteger, eu tinha medo, tinha medo de tudo. Fui para outro lado da história. Mas quando entrou a mentira na minha vida, e ela entrou no ato da traição, do adultério, quando entra a mentira, começa a entrar toda sorte de coisas ruins. Ela não fica nunca só. Nenhuma das mazelas do inferno entram sozinhas na vida da gente. Elas vêm em gambiarra. Sempre. Sempre. Abra para uma e abra para a boiada. Quero resumir o seguinte: eu sei que Deus me fez um homem corajoso porque eu sou um cara sem medos. Não tenho medo, eu não consigo sentir medo. E depois de Jesus mesmo é que eu não sinto, e não sou psicopata. Porque eu sinto dor e compaixão, eu só não consigo sentir medo. E me sinto muito feliz de não sentir medo. Mas não tenho, é porque eu não tenho medo do medo que eu também sinto compaixão, porque quem tem medo, o primeiro medo que o cara tem é medo de amar, é medo de compaixão, é medo de ter misericórdia, é medo de exercendo essas coisas fique mole. Eu não tenho esse medo, porque eu sei que tem um ser viril aqui dentro que não vai se envergar na graça de Deus até o fim da vida. Então, depois daquele período, quando a mentira entrou, começaram a vir algumas coisas. E vocês sabem o que eu senti que mais se instalou em mim, que não existia em mim antes, nem sombra disso? Foi hostilidade. Porque o cara começa a desenvolver autojustificativas para o pecado dele. Embora no meu caso eu não mudasse nada na pregação, eu pregava era descendo a lei em mim mesmo. Mas na cabeça você não suporta apanhar tanto e você começa a criar autojustificações. Você começa a achar que a vida não cooperou, que você entrou numa fria, numa cilada, que a tua vida podia ter sido melhor se você tivesse encontrado uma pessoa e não outra. Aquelas histórias todas de fantasia do e se. Tudo mentira do diabo. Aí isso aí começa a gerar um espírito meio amargurado, começa a gerar fantasia, começa a gerar mundo paralelo, começa a gerar alternativas de pensamento, começa a criar mundos, e à medida em que você cria mundos, você elimina mundos. Quem cria para um lado, geralmente elimina para o outro. Foi o que Jesus disse, não dá para servir nessas duas direções. Aí você começa a desenvolver hostilidade. E eu digo isso na presença de vocês, na presença da minha mulher, na presença dos anjos, na presença de Deus. Quando chegou o ano de 98 que aconteceu aquilo tudo, e aí começou aquele cacete que não tinha tamanho, de crente batendo em mim para todo lado, e os caras davam com gosto. Mas batiam com gosto que eu nunca vi ninguém apanhar de gente batendo com tanto prazer. Mas eles enchiam a mão assim, era pá, e pá, e pá, e toma. Aí é que o coração foi dizendo, agora é que eu tenho razão para ficar com raiva mesmo. Raiva. Aí chega uma hora em que mesmo você amando um monte de gente, sendo capaz de continuar cheio de compaixão por um monte de gente, mas sutilmente, você já está ficando com um panteãozinho de gente que você tem raiva. E aí, por mais que você não queira admitir, e aí quando você foge da admissão, a raiva fica difusa. Porque você não tem coragem de dizer, eu estou com raiva do fulano, do beltrano, do ciclano, porque você é tão pudico de mente, estou falando no meu caso, que essa era uma admissão impossível para mim.
Depois de anos sem sentir, sem saber o que é isso, lutando contra isso. Isso em mim, não. Então você nega o sentimento tópico e ele se torna difuso. Aí o que é que surgiu? Começou a surgir uma hostilidade difusa em mim, que podia ganhar qualquer direção, desde que o pretexto se apresentasse, desde que a bola quicasse. Então olhem bem para mim. Eu não estou aqui teorizando sobre isso, eu estou dizendo a vocês que você pode começar amando o próximo, e o próximo, no meu caso, era o mundo inteiro. E por razões as mais diversas. Pode ser que chegue um dia na sua vida em que outra coisa já esteja escrita, subrepetisse sutilmente, porque a relação com o inimigo não é como a do perverso. A do perverso é óbvia, ele fere, ele obriga, ele demanda. O inimigo, às vezes, ele nem aparece. Ele é sutil. E sutil é o nosso trato também, tende a ser difuso. É muito menos fácil a gente transferir alguma coisa para o perverso, quanto seja fácil transferir para inimigos que não sejam o inimigo. Dificilmente você, por causa de um perverso, transfere o que você está recebendo para outra pessoa, porque o perverso é tão explícito que ele é ele. Agora, o inimigo geralmente é tão difuso e às vezes é tão próximo que você até o admite. Mas você rejeita a admissão, não quer admitir. Internaliza o sentimento e ele se difunde. Ou no caso que eu estava contando que era o meu, eram pessoas que antes tinham sido tão especiais que a minha mente não queria lidar com o fato. Aí virou uma hostilidade difusa. De repente você começa a praticar isso. Se chamarem você para pregar, você vai dizer outra coisa, mas a prática da tua vida está assim. Eu amo o meu próximo e odeio o meu inimigo. E pelo meu próximo eu dou a vida, me arrebento inteiro. Pelo meu inimigo eu estou fazendo o favor de não fazer nada. Mas bem que eu dou umas torcidinhas contra. Então olhe hoje e me pergunte, que Bíblia está escrita dentro de você? Que texto ficou sagrado na sua alma em relação ao próximo, ao inimigo? O que é que você fez sacro? Que é o que Jesus está dizendo. A lei de Moisés diz uma coisa, mas eu vou lidar aqui com a escritura em carne, em sangue, em pedrada, em vida, em dia, em cotidiano. O que está escrito é: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Amar o próximo do jeito que vocês amam, até os pagãos fazem. Pode mudar para qualquer lugar do mundo que é igualzinho. E amar o inimigo como vocês fazem, eu garanto que tem lugares na terra onde são mais generosos do que aqui. Mas é isso que eu estou denunciando, diz Jesus. E quanto a mim, é isso que eu estou perguntando. Dê uma olhada na escritura do seu coração e veja se não está escrito psicologicamente, de modo subrepetício, ou nos fatos emocionais de agora. E não tente arranjar pretextos e nem dizer que as coisas com você são assim, só pense. Porque Jesus mandou que fosse hoje, no dia chamado hoje, é tudo no dia chamado hoje. Não interessa quem eu seja, seja lá quem eu seja, eu tenho que tomar decisões e mudanças a meu respeito em relação a Deus, ao próximo e à vida no dia chamado hoje, não amanhã, é hoje. Então hoje, olhe e veja. Na escritura da sua alma, quem são os próximos, quem são os inimigos. Veja.
E veja quem você não quer chamar de inimigo, mas está escrito na prática do seu ser, ou na emoção da sua alma, ou nas suas ações, reações. Veja, olhe para dentro, o resto é com você e com o Espírito Santo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Na semana que vem a gente prossegue daqui, desse pontinho para frente, porque agora é que vai começar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra a mim e pela Tua palavra aos meus irmãos. E eu quero pedir que ela não suscite iras, nem raivas, nem justicismos, e que ninguém saia daqui com ímpetos insensatos, mas que as decisões do perdão, do amor, da graça, da inclusão, da sabedoria, do silêncio, da misericórdia, da nova oportunidade, do carinho para com o defeito, sabendo que nós mesmos somos seres defeituosos, a gente funciona cheio de grilo, de rangedura, todos nós somos defeituosíssimos. Mas, por favor, ensina-nos o amor que cobre multidão de defeitos e de pecados. E permite que nós não sejamos como aqueles em cujos corações o próximo é o igual ou o clonado, mas o próximo seja todo outro ser humano e o inimigo seja ninguém. Porque nós somos teus discípulos e da cruz dissemos contigo e repetimos hoje: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nem o que fizeram, nem o que farão. Então já estão perdoados de antemão. Em nome de Jesus. Amém e amém.